Continuando a leitura do Conan, Robert E. Howard, Conan o Cimério. A parte 2 do nosso conto, que é A Rainha da Costa Negra. A Lótus Negra. Na cidadela morta, desfeita em pedra, o brilho do mal cegou os olhos da mulher. Curiosa loucura me tomou fundo o pescoço, como se atravessado pelo rival que também a quer. A canção de Belid. O Tigres percorria os mares e as aldeias negras tremiam. O som dos tambores ecoava pela noite, informando que a mulher demônio dos mares havia encontrado um par, um homem de ferro, cuja ira superava de um leão ferido. E os sobreviventes do navio Estígios destroçados cercavam o nome de Belid de maldição, e também o do guerreiro branco de frios olhos azuis. Assim, os príncipes da Estígia lembrar-se-iam desse homem por muito e muito tempo, e sua memória seria como uma árvore amarga a expelir frutos carmesins durante anos por vir. Despreocupado como o vento do verão, o tigre singrou os mares pelas costas do sul, até ancorar no delta de um rio largo e sombrio, cujas margens eram selvas primitivas e nevoadas de mistérios. Este é o rio Zarqueba, que quer dizer morte, disse Belid. Suas águas estão envenenadas. Está vendo como elas são escuras? Só os répteis venenosos conseguem viver neste rio. O povo negro evita a todo custo. Uma vez, o barco de um estígio que fugia de mim entrou por aí e desapareceu. Eu ancorei aqui mesmo onde estamos, e depois de vários dias, a galera veio flutuando pelas águas escuras, o convés deserto, manchado de sangue. Só havia um homem a bordo, mas enlouquecera. Morreu dizendo coisas sem sentido. A carga estava intacta. Contudo, toda a tripulação desaparecera no mais completo silêncio e mistério. Meu amado, eu acredito que existe uma cidade em algum lugar à beira deste rio. Já ouvi lendas sobre torres e muralhas gigantescas que teriam sido vistas de longe por marinheiros que se arriscaram a entrar pelo rio. Nós não temos medo de coisa alguma. Conan, por que não vamos pelo rio para saquear essa cidade? Conan concordou. Geralmente aceitava os planos dela. Era a mente da mulher que dirigia todos os ataques que faziam, e ele era o braço forte que executava todas as ideias. Importava-lhe pouco para onde navegavam ou contra quem lutavam, desde que navegassem e lutassem. Ele gostava daquela vida. As batalhas e os ataques constantes tinham reduzido bastante a tripulação.
Agora restavam apenas uns 80 lanceiros, número apenas suficiente para manter em operação o longo barco. Mas Belit não queria perder o tempo necessário para a longa viagem em direção ao sul, para os reinos onde costumava recrutar seus bucaneiros. Seu coração ardia por aquela aventura. Assim, o Tigres entrou pelo delta do rio e os remadores puxaram forte para vencer a correnteza de águas escuras. Fizeram a misteriosa curva que escondia o restante do rio da vista de quem se encontrava no mar, e o crepúsculo os colheu navegando firme contra a correnteza lenta, evitando os bancos de areia, onde estranhos répteis se aninhavam. Não viram sequer um crocodilo, nem animais de 4 patas ou pássaros bebendo à beira daquele rio. Continuaram adiante pela escuridão que precedeu o surgimento da lua no céu, passando entre as margens que mais pareciam muralhas sólidas de escuridão, de onde se ouviam murmúrios estranhos e passos furtivos, e de onde brilhavam olhares de repulsa. Ouviu-se de repente o grito de uma voz inumana que parecia estar zombando deles. Belit informou que se tratava do grito de um macaco, acrescentando que a alma dos homens maus eram aprisionadas nesses animais de forma quase humana, como castigo por seus crimes do passado. Mas Conan não acreditou nisso, porque uma vez, numa cidade hircaniana, ele vira o olhar triste de um animal aprisionado em uma jaula de barras douradas, que lhe disseram ser um macaco. O bicho, contudo, não transmitia nem parecia ter a mesma malevolência demoníaca manifestada no riso estridente vindo daquela floresta escura. Quando a lua surgiu, foi como um facho de sangue no céu, e toda a floresta pareceu receber o luar como algo que penetrara sem permissão numa terra de insensatez dominada pela escuridão. Urros, berros e gritos fizeram os guerreiros negros tremer de medo. Mas Conan notou que todo o barulho vinha de algum lugar mais para dentro da floresta, como se os animais, e também os homens, evitassem as águas escuras dos Arkeba. Erguendo-se sobre a densa e negra camada de árvores, acima dos galhos agitados pelo vento, a lua lançou sua luz prateada sobre as águas. Elas passaram a refletir os pequenos pontos cintilantes que se abriam como uma estrada, iluminada pelo brilho de milhões de joias preciosas. Os remos mergulhavam nas águas brilhantes e tornavam a subir, refletindo o luar prateado. As plumas que enfeitavam a cabeça dos guerreiros balançavam ao vento, ao mesmo tempo em que reluziam as lâminas e os cabos metálicos de suas lanças e espadas. A luz fria do luar arrancou reflexos das preciosas mechas negras dos cabelos de Belit, deitada sobre uma pele de leopardo esticada no convés. Com o delicado corpo apoiado sobre os cotovelos, o queixo seguro pelas mãos finas, ela olhava para Conan, que descansava a seu lado, com a cabeleira escura solta na brisa leve da noite. Os olhos de Belit pareciam 2 joias negras ardendo ao luar. Estamos cercados de terror e mistério, Conan, e navegamos na direção do reino do horror e da morte, disse ela.
Você tem medo? A única resposta dele foi um movimento de ombros. E ela continuou como quem meditava. Não temo coisa alguma. Jamais senti medo. Muitas e muitas vezes me vi frente a frente com a morte. Conan, você tem medo dos deuses? Não me atreveria a pisar na sombra deles, respondeu o bárbaro em tom conservador. Alguns deuses fazem de tudo para nos ferir, outros para nos ajudar. Pelo menos é o que dizem os sacerdotes. Mitra dos iborianos deve ser um deus forte, porque seu povo espalhou cidades pelo mundo inteiro. Mas mesmo os iborianos temem Set. E Bel, deus dos ladrões, é um bom deus. Ouvi falar dele quando eu era ladrão, em Zamora. E quanto aos deuses de seu povo, jamais o ouvi chamar um deles. O principal é Kron, que mora em uma grande montanha. Que adianta chamar por ele? Kron pouco se importa se os homens vivem ou morrem. É melhor ficar em silêncio do que atrair sua atenção sobre nós. Ele só nos manda a destruição, e não a boa sorte. É severo e sem amor, mas no momento do nascimento, sopra na alma do homem o poder de lutar e de matar. O que mais poderiam os homens querer dos deuses? Mas e os mundos que existem do outro lado do rio da morte? Insistiu ela. Não existe esperança aqui ou no além. Meu povo crê nisso, respondeu Conan. Neste mundo, os homens lutam e sofrem por nada. Se encontram prazer, é apenas no fulgurante desatino da batalha. Ao morrerem, suas almas entram em um reino cinzento, enevoado, coberto de nuvens e ventos gélidos, e vagam desesperançados eternamente. Belit sentiu um arrepio. A vida, por pior que seja, é muito melhor do que um destino desses. Em que você acredita, Conan? Ele encolheu os ombros. Já conheci muitos deuses. Quem nega sua existência é um cego, assim como todo aquele que confia demais neles. Não me importo com o que existe além da morte. Tanto pode ser a escuridão em que acreditam os céticos nemédios, o reino de gelo e nuvens onde vive Kron, as planícies geladas e os corredores fechados da Valhalla, nos quais crê o povo de Nordheim. Eu não sei, não me importo. Preciso viver intensamente enquanto posso. Quero experimentar os ricos sucos da carne vermelha e o vinho picante, o aperto quente de braços brancos como marfim, a loucura do triunfo na batalha, quando as lâminas azuladas queimam e se tingem de vermelho. Isso basta para me alegrar. Que os mestres, os sacerdotes e os filósofos meditem sobre as questões da realidade e ilusão. De uma coisa eu sei. Se a vida é ilusão, também sou uma. A ilusão é real para mim. Eu vivo, estou cheio de vida. Eu amo, eu mato, eu sou feliz assim. Mas os deuses são reais, protestou ela, fiel ao próprio entendimento. E acima de tudo são reais os deuses dos Shemitas, Ishtar e Ashtoreth, Derketo e Adonis. Bel também é Shemita, nasceu na primitiva terra de Shumer há muito, muito tempo. Viveu sorrindo, com a barba encaracolada, os olhos espertos e inocentes como os de uma criança, roubando as joias dos reis dos tempos antigos. Existe vida depois da morte. Isso também eu sei, Conan da Ciméria. Com agilidade ela se apoiou nos joelhos.
Agarrou-o num abraço apertado de pantera e prosseguiu. Meu amor é fortaleza maior do que qualquer morte. Eu me coloquei nos seus braços, dobrei-me com a violência do seu amor. Você me agarrou, me apertou e me conquistou. Puxou minha alma para seus lábios, com beijos ardentes e ferozes. Meu coração está colado ao seu, minha alma é parte da sua. Se eu me visse imóvel na morte e você lutando pela vida, eu voltaria do abismo para lhe ajudar. Sim, mesmo que meu espírito flutuasse com as velas púrpuras de um mar paradisíaco de cristal, ou se debatesse nas eternas labaredas do inferno, eu sou sua. Nem todos os deuses e todas as suas eternidades jamais seriam capazes de nos separar. Um grito partiu do posto da sentinela, na proa. Conan empurrou Belit para o lado e se levantou de um salto, a espada erguida brilhando ao luar, os cabelos eriçados diante do que via. O guerreiro negro balançava sobre o convés, apoiado no que parecia ser um tronco de árvore macio e escuro, curvado sobre o parapeito. Então Conan se viu diante de uma gigantesca serpente que escorregara silenciosamente pela lateral do barco e agarrou com as mandíbulas o guerreiro infeliz. Em seguida, as escamas encharcadas do bicho brilharam, prateadas pelo luar. Neste momento, ele levantou a parte anterior do corpo, bem acima do convés, e segurou sua vítima, que gritava e se debatia como um rato em mandíbulas de sucuri. Conan correu para a proa, brandindo a espada pesada no ar, e quase conseguiu separar em 2 pedaços o gigantesco tronco, cujo diâmetro era maior do que o do corpo de um homem. O parapeito do barco encheu-se de sangue quando o monstro moribundo balançou para longe, ainda segurando a vítima, e mergulhou no rio, uma espiral após outra, formando uma espuma ensanguentada sobre a água, na qual juntos serpente e homem desapareceram. A partir deste momento, Conan decidiu ficar ele próprio como sentinela, mas nenhum outro monstro apareceu novamente das profundezas escuras do rio. O amanhecer se anunciou, e ele avistou as pontas brancas de torres que se projetavam acima das árvores. Chamou Belit, que dormia no convés, enrolada na capa escarlate de Conan. Ela correu para seu lado com os olhos vermelhos. A primeira coisa que fez foi gritar um par de ordens a seus guerreiros, no sentido de prepararem arcos e lanças. Então seus olhos apaixonados se arregalaram. Foi apenas o fantasma de uma cidade coberta pela floresta espessa, o que eles viram ao transpor uma saliência do terreno. O barco dirigiu-se para a pequena baía que se formava na praia. O mato e a grama luxuriante do rio cresciam por entre as pedras dos pilares quebrados e das calçadas arrebentadas. No passado, elas haviam sido ruas, praças espaçosas e amplos pátios. A floresta vinha de todos os lados, menos da direção do rio, escondendo colunas caídas e paredes desintegradas, nas quais nascera densa e venenosa vegetação verde. Aqui e ali viam-se torres salientes, que pareciam cambalear inseguras, contrastadas ao céu brilhante da manhã, assim como pilares quebrados, sobressaindo-se
entre as paredes em decomposição. No espaço central, uma pirâmide de mármore tinha no pináculo uma coluna fina, em cujo ponto mais alto estava sentada ou agachada alguma coisa que Conan imaginou ser uma imagem, até que seus olhos aguçados perceberam nela a vida. É um grande pássaro, disse um dos guerreiros, em pé na proa. Um morcego monstruoso, insistiu outro. Parece ser um macaco, afirmou Belit. Nesse instante, a criatura abriu duas grandes asas e voou para dentro da floresta. Um macaco alado, disse nervoso o velho Niaga. Melhor teria sido cortar nossas gargantas do que ter vindo a este lugar. É assombrado. Belit zombou das superstições do velho xamã e ordenou que o barco fosse levado para a praia e amarrado ao cais em ruínas. Ela foi a primeira a saltar a praia, seguida de perto por Conan. Depois deles vieram em fila os piratas de pele negra. Seus enfeites de penas brancas ondulavam na brisa da manhã. As lanças estavam prontas para o combate e os olhos examinavam cuidadosamente cada centímetro da floresta ao redor. Daquele cenário sobressaía um silêncio sinistro de serpente adormecida. Belit colocou-se em posição peculiar no meio das ruínas. Sua figura delicada, exaltante de vida, contrastava com a desolação e a decadência ao redor. O sol ardeu, devagar e mal-humorado sobre a floresta, inundando as torres com uma luz dourada, porém frágil, que projetava sombras em paredes precárias. Belit apontou então para uma torre estreita que parecia cambalear sobre a base apodrecida. Um amplo caminho de pedras rachadas, quase cobertas pela grama, levava a essa torre cercada de colunas desfeitas. Na frente destacava-se um enorme altar. Belit correu pelas ruínas e parou diante dele. Este era o templo dos antigos, disse ela. Veja, esses canais foram construídos ao longo das laterais do altar, para que o sangue pudesse correr por eles. Nem as chuvas de milhares de anos conseguiram lavar as manchas escuras deixadas ali. Todas as paredes tombaram, mas este bloco de pedra ainda desafia o tempo e os elementos da natureza. Mas quem eram os antigos? Perguntou Conan. Ela abriu as mãos, indicando não saber explicar. Nem mesmo as lendas falam a respeito dessa cidade. Mas observe os buracos esculpidos com o formato de mãos, como se pegadores se postassem dos dois lados do altar. Os sacerdotes costumam esconder os seus tesouros debaixo dos altares. 4 de vocês agarrem a pedra e vejam se conseguem levantá-la. Ela se afastou para lhes dar passagem, observando a torre que parecia cambalear acima do grupo. 3 dos mais fortes guerreiros negros agarraram a pedra por entre os buracos, algo inadequada para mãos humanas. Então Belit saltou para trás e gritou histérica. Eles ficaram congelados em seus lugares. Conan se curvou para ajudá-los. Praguejou. Há uma cobra na grama, disse ela, afastando-se. Venha matá-la. Os outros continuem tentando erguer a pedra. Conan veio depressa para junto dela, e outro guerreiro negro tomou seu lugar. Enquanto ele procurava impacientemente pela serpente na grama, os enormes negros apoiaram os pés, gemeram e fizeram força para cima. Os músculos tensos de aço
violentamente esticado sob a pele escura. O altar não se levantou do chão, mas girou de repente para um dos lados. Simultaneamente ouviu-se no alto o barulho de uma pedra se desfazendo, e a torre despencou, cobrindo os 4 negros com os restos quebrados de alvenaria. Um grito de horror levantou-se entre os outros guerreiros. Os dedos finos de Belit afundaram nos músculos dos braços de Conan, e ela sussurrou: "Não vi serpente alguma. Foi um truque para lhe colocar a meu lado. Fiquei com medo. Os antigos guardavam muito bem seus tesouros. Vamos remover aquelas pedras." Trabalhando sem parar, eles as retiraram da torre caída e dali afastaram os corpos mutilados dos 4 homens. Por baixo deles, e manchada com seu sangue, havia uma cripta entalhada na rocha sólida. O altar, apoiado por um dos lados com hastes de pedras e encaixes, tinha sido usado como tampa. À primeira vista, a cripta parecia estar cheia até a boca, com uma espécie de fogo líquido, resultado do reflexo da luz pálida do sol, que nascia sobre 1 milhão de facetas de luz. Uma riqueza incalculável surgia aos olhos dos piratas boquiabertos. Brilhantes, rubis, jaspes, sarfiras, turquesas, pedras da lua, opalas, esmeraldas, ametistas e outras tantas pedras desconhecidas que brilhavam como os olhos de mulheres más. A cripta enchia-se de pedras preciosas, que o brilho do sol da manhã parecia transformar em chamas ardentes. Com um grito de surpresa, Belit caiu de joelhos no meio do entulho manchado de sangue, sobre a beirada da cripta. Ela enfiou os braços brancos até os ombros naquela pequena piscina de esplendor. Retirou-os logo depois, segurando alguma coisa que fez com que novamente um grito saísse de sua boca. Uma longa carreira de pedras vermelhas, mais assemelhadas a coágulos de sangue congelado, enfileiravam-se em um grosso fio de ouro. Ao refletir a luz dourada do sol, seu brilho ficou ainda mais parecido com aquele do líquido das veias. Os olhos de Belit eram os de uma mulher em transe. A alma shemita sente facilmente a embriaguez da riqueza e do esplendor material. A visão poderia ter sacudido a alma de qualquer imperador de Shushan. Retirem as joias, seus cães vadios. Olhem. Um musculoso braço negro apontou na direção do Tigres, e Belit virou-se de repente, os dentes cerrados, como se um corsário rival atacasse seu saque. Mas era a criatura negra que se levantava da lateral do casco do navio e voava rumo à floresta. O macaco demônio estava investigando nossa galera, resmungaram os negros assustados. E o que importa isso? Respondeu Belit. Ela blasfemava. Puxava e empurrava com a mão impaciente uma mecha rebelde dos cabelos. Façam uma maca com lanças e capotes para suportar estas pedras. Ei, aonde você vai? Vou examinar a galera, respondeu Conan. Preciso verificar se o macaco voador fez algum buraco no fundo do barco. Ele correu pela superfície de pedras arrebentadas do cais e saltou para dentro da galera. Depois de um rápido exame na parte interna do casco, praguejou violentamente, lançando um olhar sombrio na direção da floresta, onde desaparecera a criatura com aparência de morcego. Voltou depressa para Belit, que se ocupava de supervisionar a pilhagem. Ela colocara o colar ao redor do pescoço
e aqueles coágulos vermelhos brilhavam de um modo estranho sob seu peito branco. Um enorme guerreiro negro, enterrado até quase a cintura na cripta cheia de joias, arrastava montes de pedras brilhantes com os 2 braços e depois os passava aos outros. Pequenos pedaços de arco-íris escorregavam de suas mãos, cheias de pedras reluzentes de todas as cores. Era como um gigante negro, de pernas abertas, enterrado no fosso aceso do inferno, com as mãos erguidas, cheias de estrelas. Ao voltar para junto do grupo, Conan disse: aquele demônio voador arrebentou nossos barris de água potável. Se não estivéssemos tão hipnotizados por essas pedras, teríamos ouvido o barulho. Foi tolice de nossa parte não deixar pelo menos um sentinela a bordo. Não vamos poder beber a água do rio, então vou escolher 20 homens e sair em busca de água fresca na floresta. Belit olhou para ele casualmente, expressando o ardor daquela estranha paixão pela riqueza e esfregando as pedras do colar em seu peito com as pontas dos dedos. Está bem, disse ela distraída, como se mal entendesse. Tratarei de carregar o tesouro a bordo. A floresta se fechou depressa sobre Conan e seus homens, mudando para cinza o ouro da luz do sol. Nos galhos curvados, viam-se diversos tipos de trepadeiras, que mais pareciam cobras dependuradas. Os guerreiros formavam fila única, rastejando pelo lusco-fusco primordial, como fantasmas negros atrás de um grande espírito branco. A mata rasteira não era tão densa como Conan a havia imaginado inicialmente. O solo bastante úmido não estava encharcado. Longe do rio, a terra mostrava ligeira inclinação ascendente. Eles foram penetrando cada vez mais nas profundezas verdes da selva, sem encontrar sinal algum de água, fosse em forma de regato ou de poça estagnada. De repente, Conan parou, e seus guerreiros também se viram imóveis como estátuas de pedra. No silêncio tenso que se seguiu, o cimério balançava a cabeça irritado. Passe com o grupo na minha frente, ordenou Angora, um dos subchefes dos piratas. Caminhe em linha reta até que não possa me ver mais. Depois pare e espere por mim. Acho que estamos sendo seguidos. Ouvi alguma coisa lá atrás. Os negros balançaram a cabeça, demonstrando nervosismo, mas obedeceram à ordem. Quando marcharam adiante, Conan escondeu-se depressa atrás do tronco de uma árvore enorme, com os olhos fixos no caminho por onde haviam passado. Esperava que qualquer coisa surgisse pela trilha, mas nada aconteceu. Os passos dos lanceiros marchando pela mata logo desapareceram na distância. Conan percebeu então que o próprio ar da floresta estava impregnado de um cheiro exótico e estranho. Alguma coisa tocou de leve sua têmpora. Ele virou rápido. No meio de um ramalhete verde, alguns talos com folhas curiosas pareciam acenar para ele. Um daqueles talos o havia tocado. Era como se lhe fizessem sinais curvando as hastes flexíveis em sua direção. Abriam-se e emitiam um tipo estranho de murmúrio, embora não houvesse vento. Conan recuou, reconhecendo a lótus negra, cuja seiva era mortal e cujo aroma levava ao sono povoado de pesadelos. Já sentia a letargia sutil apossando-se dos seus sentidos. Tentou apanhar a espada e cortar as hastes diabólicas, mas seu braço parecia adormecido. Abriu a boca para gritar e pedir socorro aos guerreiros, mas só conseguiu emitir um sussurro. No instante seguinte, de modo totalmente inesperado, a floresta balançou
e escureceu diante de seus olhos. Ele nem ouviu os gritos horríveis que explodiram ali perto, quando seus joelhos se dobraram, deixando-o cair amolecido no chão. Acima de seu corpo inerte, as grandes hastes negras ainda balançavam no ar. Até o próximo capítulo.